Sejam bem-vindos, eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos sem erros. E hoje eu tô aqui para falar de um tema super legal que sempre alguns cabeleireiros me falam e me sugerem. E o tema é o seguinte: tenho medo do cabelo amarelo. E o que é esse medo? Muitos cabeleireiros têm muito medo do cabelo amarelo e de deixar o cabelo da cliente amarelo porque ninguém gosta de um cabelo amarelo. E por causa disso, muitos cabeleireiros às vezes deixam o cabelo quase branco para depois sim matizar ou tonalizar e acertar o tom desejado. Algumas vezes também muitas clientes já pedem: não vai deixar meu cabelo amarelo, eu não gosto de cabelo amarelo. Mas ela também não quer sair platinada. E o cabeleireiro às vezes despreparado deixa esse cabelo lá na altura de um 10 super claro para depois tonalizar. E dá muito mais trabalho ter que acertar esse tom depois que descoloriu a mais do que deveria. Na verdade, não deveria ter clareado tanto assim, e eu já vou mostrar isso para você aqui na tabelinha de fundo de clareamento. Muitos cabeleireiros têm esse medo. E por quê? Por isso, porque deixar o cabelo amarelo às vezes pode ser um desafio para o cabelo que não tem preparo e não entende de fundo de clareamento. Algumas vezes o amarelo é nosso aliado, algumas vezes nós precisamos desse fundo amarelo. E trabalhar em cima do amarelo é muito fácil, basta você entender só um pouquinho de fundo de clareamento. Para deixar o cabelo loiro eu sempre vou precisar de amarelo. Não existe um cabelo loiro sem amarelo, só o loiro escuro que não tem amarelo, que ele tem o alaranjado. Mas a partir de um 7 eu vou ter cabelos amarelos, até um 10, e eu preciso desse cabelo amarelo. O que eu tenho que saber é qual a altura do amarelo, qual o amarelo que eu preciso para fazer o cabelo que eu quero. Se eu preciso do amarelo muito claro, se eu preciso do amarelo claro, se eu preciso do amarelo, para eu acertar melhor o tom e me facilitar na hora de matizar o cabelo. Uma aluna me contou isso, exatamente, mais de uma na verdade, mas essa semana ainda uma aluna me falou que ela, antes de fazer o meu curso, ela deixava o cabelo lá na altura de um 10, super claro, quase branco, para depois matizar ou tonalizar. Então assim, se a cliente dela chegava e falava assim: eu quero o cabelo cor de mel, mas eu não quero meu cabelo amarelo. Ela deixava o cabelo lá na altura de um 10, descoloria o cabelo horrores até ficar bem clarinho, para depois jogar um tonalizante mel em cima desse 10. A verdade é que muitas vezes ela me disse que o cabelo acabava ficando mais chumbado, porque ela deixou esse cabelo quase branco. E daí se ela jogar um mel em cima desse cabelo quase branco, nem sempre ele vai ficar um mel tão bonito, porque ela passou do tom que deveria. E quanto mais a gente clareia um cabelo, quanto mais o cabelo é descolorido, até chegar na altura de um 10, mais o grau de danos, maior o grau de danos. Então se você pegar um cabelo escuro, que a cliente quer só umas mechinhas mel, e jogar ele lá para um 10, descolorir ele até na altura de um 10, para depois deixar ele mel, isso está errado. Eu vou danificar mais o cabelo. Eu só vou deixar o cabelo da cliente com mais danos do que eu deveria. Não precisaria clarear esse cabelo tanto. A cliente vai perceber que o cabelo dela ficou um pouquinho mais ressecado, um pouquinho mais além da conta, né? Vamos dizer assim, mais do que deveria mesmo, porque não tinha essa necessidade. Se eu neutralizar esse amarelo, não vai desbotar? Não, não vai. Se você neutralizar certinho, deixar clarear na altura que você precisa, abrir só o fundo de clareamento, revelar o fundo de clareamento só que você precisa, e você matizar com os produtos certos, você não vai ter um desbotamento muito grande, não. Qualquer coloração nós sabemos que desbota, até o preto. Mas no dia que a gente faz a mecha, as escamas dos cabelos estão mais abertas, então o pigmento entra melhor dentro da escama e ele não sai tão fácil, porque depois eu vou fazer um tratamento nesse cabelo, eu vou fechar essa escama de novo com o pigmento lá dentro. Então é muito mais fácil você matizar um cabelo ou neutralizar uma cor no dia da mecha do que a cliente voltar depois de 15 dias para fazer isso. Funciona? Também funciona. Mas no dia que você faz a mecha, o cabelo absorve melhor e ele segura melhor também, porque ele está ali com as escaminhas todas abertas. A mesma coisa, uma reconstrução. Eu sempre explico para as minhas clientes: eu posso voltar depois? Eu estou meio atrasada, eu queria fazer uma reconstrução, mas eu posso voltar outro dia?
Pode, vai ser ótimo se ela voltar outro dia, claro. Mas se ela puder fazer no mesmo dia das mechas, é melhor ainda, porque as escaminhas estão abertas, você vai matizar ou neutralizar esse tom, ou tonalizar, da maneira que você quiser, e esse pigmento vai entrar lá dentro. Daí você também vai depositar lá dentro todas as propriedades que tem na sua hidratação ou na reconstrução que você usa, e ela depois vai selar a cutícula do fio com o pigmento lá dentro e também todos esses nutrientes, queratina, tudo que, enfim, todo esse tratamento que você fizer nesse cabelo no dia da descoloração vai ser melhor e vai também já ajudar, por isso ele vai ajudar a recuperar esses danos causados pelo descolorante melhor ainda. Nós sabemos que hoje tem algumas empresas que desenvolveram um Plex. Tudo começou com o Olaplex, lá nos Estados Unidos, e o Olaplex realmente é um produto muito bom que protege realmente os fios do cabelo durante a descoloração. Para quem não conhece, os Plex são produtos desenvolvidos para serem misturados no descolorante, e agora tem alguns descolorantes que já têm esse Plex na sua formulação, para proteger o cabelo durante esse processo de descoloração. O cabelo vai abrindo a cor aos poucos, sem tanta agressão, evitando algum dano maior. E realmente eles funcionam. Eu testei vários desses Plex e vou falar para vocês que eu gostei mais do da... Eu não sou patrocinado por nenhuma marca, então isso me dá a liberdade de falar da marca que eu bem quiser. Porque eu também não uso só uma marca, eu não gosto de ser escravo de nenhuma marca. Eu acho que às vezes você tem tons vermelhos de uma marca que você gosta mais, você tem tons de loiro de uma marca que você gosta mais, você pode ter mais de um descolorante que você gosta mais, e assim, dessa forma, você também consegue trabalhar melhor algumas promoções das marcas, porque às vezes uma marca X está em promoção descolorante, daí você compra da marca X. Depois a marca Y está em promoção, você compra da marca Y. Então eu não gosto de ter muitas marcas, mas 2 ou 3 é legal sim, até para você conseguir esses descontinhos aí com os representantes. Mas enfim, o Plex que eu gostei mais até hoje ainda foi o da L'Oréal, que é o Smart Bond. Tem gente que tentou me corrigir. Ah, é blonde, porque blonde é de loiro, né? Não, gente, mas o nome do Plex da L'Oréal não é blonde, não, é Smart Bond. Ele protege... Eu fiz alguns testes, e cheguei à conclusão que ele protege 85% dos fios. Todos prometem que protegem 100%. Mas nós estamos trabalhando com descolorante e sempre um pouquinho de agressão acontece no fio, mesmo usando os Plex. Mas o da L'Oréal, na verdade, quando a gente desembaraça o cabelo, ele solta muito pouquinhos fios, assim, na escova, na hora desse desembaraço, depois do lavatório, quando a gente vai lá para a cadeira para finalizar o cabelo da cliente. E eu percebi que sai apenas 15% do que saía antes. Então, se antes eu já tinha todo um cuidado e quase não tinha quebra de fios, agora é menos ainda. Sai um pouquinho de fios que talvez fossem aqueles fios normais que quando a gente lava o cabelo da cliente vai desembaraçar, solta um pouquinho de fio na escova também. O Olaplex eu achei que ele protege mais ou menos 45, 50%. Eu não fiquei tão satisfeito com ele como o Smart Bond da L'Oréal. Tem mais alguns Plex no mercado, alguns protegem mais, alguns protegem menos, e o ideal é você fazer alguns testes para conhecer cada um deles e ver até onde realmente ele te dá o que ele promete de proteção, tá? Então fica a dica, conheçam. E antes de eu continuar, já quero falar que isso aí é que todos esses Plex são considerados tratamentos. Então, quando você fizer mechas e for usar algum desses Plex, você vai cobrar exatamente isso, como se fosse um tratamento, que a cliente está fazendo uma mecha e com o tratamento já embutido na mecha. E depois, para finalizar, tem o passo 2, geralmente quase todos têm o passo 2, que é uma máscara super hidratante e super ácida, que vai ajudar a fechar essas escamas do fio e desembaraçar esse cabelo de uma maneira fantástica, tá bom? Então, cobre esse tratamento à parte, porque claro que ele aumenta também o nosso custo de produtos, porque eles geralmente são produtos que têm um custo bem alto para nós. Então isso tem que ser cobrado sim. A gente oferece para o cliente, olha, eu tenho um produto aqui que protege durante o clareamento, assim, assim, assado, é um tratamento. Você gostaria de fazer? Ah, gostaria. Daí você já fala, ó, então é a mecha e esse tratamento é a parte, custa mais X, tudo bem? Tudo bem, pronto. Daí não tem nenhuma surpresa no final e alguma saia justa. Mas as clientes gostam, elas sempre pedem, ah, eu quero usar aquele produtinho lá que protege, tá? Então fica a dica.
Outro direct que eu recebo aqui, se a cliente ver o cabelo amarelo, ela não vai se assustar, porque assim, eu vou descolorir um cabelo até chegar no fundo de clareamento amarelo. Ele vai revelar um fundo de clareamento amarelo. Seja na altura de um 8, de um 9 ou de um 10, até de um 7. A partir de um 7, todos os fundos de clareamento que eu vou conseguir vão ter amarelo. A cliente, na verdade, não vai ver esse amarelo. Por isso que eu gosto de fazer essa matização desse amarelo lá no lavatório ainda e não voltar para a cadeira. A cliente nem vai ver esse cabelo antes, porque senão ela vai se assustar mesmo. Ela vai olhar a mecha enxaguada, vai dizer, nossa, tá amarelo! E vai achar que vai ficar assim. Então eu não deixo nem a cliente ver. E se a cliente por acaso ver, você explica para ela, olha, não se assuste que nós estamos no meio do processo, não está pronto ainda, e o que importa, porque o que importa realmente é o resultado final, é o resultado que você entrega para ela no fim, com o cabelo seco, porque às vezes ela olha molhado, também acha que tá de um jeito ou tá de outro, ela não tem esse olho treinado como a gente para ver o cabelo molhado e imaginar qual tom que ele vai ficar depois de seco. Então o ideal mesmo era a cliente nem ter espelho na frente até esse cabelo estar seco, né? Mas elas já chegam lá loucas para olhar assim, já querem olhar o cabelo de perto para ver como ficou. Então eu sempre explico, olha, depois de seco ele fica um pouquinho mais claro, porque eu matizei esse cabelo, então ele esfria um pouco a cor e isso dá a sensação que o cabelo está mais escuro, mas depois de seco você vai ver que ele não está mais escuro, tá bom? Então sempre a gente tem que explicar para a cliente, para ela não se assustar, mas evite de levar a cliente para a cadeira, mesmo que você goste. Ao invés de só matizar rapidamente, tonalizar esse cabelo, você tonaliza lá no lavatório, não leva para a cadeira não, porque nessa hora, quando eu faço mechas, eu não preciso. Quando eu vou apagar a raiz, sim, mas quando eu vou matizar ou tonalizar um cabelo, eu não preciso dividir de 1 em 1 centímetro. Eu vou aplicar como uma máscara, massagear bastante para ter certeza que eu espalhei esse cabelo por igual, por toda a extensão dos fios. E isso pode ser feito muito bem lá, e muito mais rápido, inclusive, lá no lavatório mesmo. E a cliente fica lá no lavatório mesmo esperando esse tempo de pausa, pelo amor de Deus. Por quê? Porque se tiver mais cabeleireiros no salão e o cabelo já deu tom, porque quando a gente matiza umas mechas, às vezes ela matiza assim em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, a gente nunca sabe exatamente, a gente precisa ficar olhando. O tom é no olhômetro mesmo, tá? Porque um tonalizante normal fica 25, 30 minutos no cabelo. Mas se for um cabelo que foi descolorido, vai ser muito mais rápido essa ação desse produto. Inclusive das máscaras matizadoras também. Se a cliente sair do lavatório para outra cliente sentar e lavar o cabelo e a cliente demorar, o cabelo da minha cliente chegou no tom e eu fico desesperado, porque tem que enxaguar, porque senão vai passar do tom. O que você vai fazer? Você vai enfiar a cabeça da cliente no tanque? Não, você deixa ela lá no lavatório, segurando o lugar dela e não deixa ninguém tirar ela de lá. Segura ela lá e explica, ó, não pode sair porque eu vou enxaguar daqui 1 minutinho, nem que demore 5. Mas você segura ela lá e não deixa ela levantar não, tá? Matizadores e tonalizantes não clareiam. É um equívoco, muitos cabeleireiros não deixam o cabelo chegar no fundo de clareamento ideal. E daí vão lá, porque o cabelo ele vai clareando e ele tem vários tons de amarelos. Quando ele chega no mais claro, eu tenho um amarelo muito claro, depois eu tenho um amarelo claro, um amarelo alaranjado, e depois eu vou para o alaranjado. Então, quando eu chego nesses tons pro amarelo, que são assim 7, 8, 9 e 10, que são os tons dos loiros médios até a louríssima, o cabelo sempre vai pro amarelo. Mas quando eu tenho um amarelo médio na altura de um 8, que é o amarelo mesmo, o matizador roxo, ele até vai dar uma neutralizadinha nesse amarelo. E até vai deixar a cor um pouco mais fria. Mas ele não vai deixar esse cabelo nem pérola, nem perolado e nem platinado. Muitos cabeleireiros enxagam o cabelo antes da hora. Na verdade, você precisa chegar... Se você quer um cabelo platinado, você precisa chegar na altura de um 10. Se você chegar num 9, você até consegue um cabelo perolado, mas não platinado. Se o cabeleireiro quer realmente, se a cliente quer realmente um cabelo platinado, não adianta eu clarear até um 8 e jogar um violeta em cima achando que vai clarear o cabelo. Ele vai neutralizar o amarelo, mas ele não vai clarear o cabelo e deixar o cabelo platinado porque você deveria ter deixado mais tempo o descolorante no cabelo. Então,
Por isso, você precisa realmente entender um pouquinho só de fundo de clareamento. E na dúvida se o cabelo já chegou num 10 ou não, a gente enxágua só uma mechinha lá de baixo, assim com papel. Enxágua para tirar bem o produto, porque o produto nos engana. O produto às vezes ele é branco, às vezes ele é meio azulado e ele nos engana muito. Parece que já chegou num 10 e quando a gente joga água ele ainda está num 8. E daí se ele ainda está num 8, não adianta você fazer o que for, você pode fazer até macumba ou simpatia, que esse cabelo não vai ficar platinado. Você vai precisar voltar e clarear mais esse cabelo, porque se você não fizer isso no dia, a cliente volta na semana seguinte para reclamar e dizer que ela queria mesmo era ficar loira e que você deixou ela meio loira. Então é muito mais fácil entender de fundo de clareamento e resolver esse problema de primeira, de uma vez por todas, e não precisar ter esse retorno e nem gastar mais produtos ou perder mais tempo, levar mais tempo para arrumar esse cabelo. Daí, nesse caso, você nem vai ganhar lucro, você só vai ter prejuízo. Então, matizadores e tonalizantes não clareiam as mechas. Só o que clareia é descolorante. Para eu conseguir usar legal um matizador ou um tonalizante, eu já preciso chegar na altura do tom ideal, na altura que eu preciso, seja de um 7, de um 8, de um 9 ou de um 10. E às vezes a gente fica meio confuso, mas não é tão difícil, eu já vou mostrar para vocês. Se você quiser um loiro claríssimo mesmo, você precisa chegar num 10, que é o amarelo muito claro. Se eu não chegar num 10, eu não vou ter esse loiro muito claríssimo, vou ter apenas um loiro claro. Nem todas as clientes gostam desse loiro claríssimo, então você precisa entender exatamente o que a cliente deseja e você clarear o cabelo somente na altura do tom que você precisa. Então eu vou propor para você, aí em casa, fazer um experimento. É uma brincadeira, é super legal. Você vai cortar, quando você cortar um cabelo de uma cliente, cabelo virgem, para ser mais fácil, porque senão você vai ter muito mais trabalho e talvez vai danificar muito esse cabelo para você fazer essa experiência, tá? Porque eu quero que você vai trabalhar até uma altura de um 10. E se o cabelo tiver muita coloração, fica mais difícil. Então você vai pegar um cabelo virgem de alguma cliente que cortar uma mechinha de uns 15 centímetros, que ela for cortar, e vai dividir esse cabelo em 5 partes. 5 partes por quê? Porque eu vou trabalhar só acima do 6, tá? Eu não vou considerar do 5 para baixo, porque eu estou falando de cabelos loiros. Então, nós vamos trabalhar só acima do 6. Então você vai pegar esse cabelo e vai dividir ele em 5 partes. E vai colocar uma borrachinha em cada uma. Você vai pegar essas 5 partes e vai aplicar descolorante nelas. Você vai preparar o mesmo descolorante, não precisa ser um descolorante com 10, com 20, com 30 ou com 40. Isso é coisa para outro experimento. O que eu quero propor para você é você fazer isso com apenas o AX de 30 volumes, tá? Você vai preparar o descolorante como o produto que você tem aí no seu salão indica, que o que eu tenho aqui é 1 por 1,5. Então eu vou preparar mais ou menos para fazer essa mechinha, eu acredito que você vai usar, vamos botar 15 ou 20 gramas. Então se você colocar 15 gramas de pó, você vai colocar 30 ml de OX de 30 volumes, ok? Daí você vai passar esse descolorante em todas as mechinhas ao mesmo tempo. Você vai colocar lá no lavatório. É bem, gente, isso é que nem aula de ciências, é gostoso de fazer, que nem a gente fazia aquelas aulas de ciências na escola para ver fundamentos de algumas coisas, as reações de algumas coisas. Então é isso que eu quero propor para você, esse experimento, que é uma brincadeira, e para você fazer esse teste na prática mesmo, tá? Você vai colocar essas 5 mechinhas em cima de um papel alumínio, para não colocar elas na superfície, que você tem e não ter perigo de manchar nada. E você vai aplicar descolorante nelas, tá? Nas 5 mechinhas. Então a primeira mechinha você vai enxaguar após 10 minutos, 5 ou 10 minutos. Porque eu quero que você fique enxaguando uma a uma. Então você faça assim, você vai pegar um cabelo mais escuro, mais ou menos, na altura de um 6, um loiro escuro, tá? Não vai pegar um preto, senão vai demorar muito. Então pega um cabelo na altura de um 6, que é um loiro escuro. Daí você vai passar descolorante em todas as mechinhas. A mechinha que você enxaguar primeiro, depois de 5 a 10 minutos, eu quero que você enxague ela ainda bem alaranjada. Eu imagino que uns 10 minutos. Daí você espera mais 10 minutos e você vai enxaguar a segunda mechinha.
Daí você espera mais 10 minutos e você vai enxaguar a terceira mechinha. E fica de olho se o produto não está parando de agir, se ele está secando. Se você quiser, você reaplica mais um pouquinho de produto que é para dar uma acelerada. Depois de mais 10 minutos, você vai enxaguar a quarta mechinha e você vai ter mais ou menos um amarelo claro. E depois você vai enxaguar, esperar mais 10 minutos e vai enxaguar a última mechinha para ter um amarelo muito claro. Às vezes, para você chegar de um 6 até um amarelo muito claro, usando um OX de 30 volumes, o pó pode secar e o produto pode parar de agir, porque 30 volumes a gente sabe que clareia até 3 tons. Às vezes, com um pouquinho de calor, a gente consegue clarear 4. Ah, mas então eu vou precisar usar 40 volumes? Não, você não vai usar 40 volumes, você vai trabalhar com segurança e com 30 volumes apenas. Depois que você enxaguar a última mechinha amarela, você vai reaplicar o produto nas outras duas, tá? Então, para conseguir clarear mais um pouquinho esse cabelo que já vai estar aqui numa altura de 1,9, tá? Um amarelo claro. E vai enxaguar esse cabelo quando ele chegar realmente num amarelo claro, que é a altura de 1,9. E o outro, você vai esperar mais 10 minutos. Então, assim, o produto vai parar de agir, ele vai ficar muito fraquinho, talvez demore demais. Então, eu prefiro reaplicar o produto mesmo, quando o cabelo já passar do amarelo, nas outras duas mechas. Então, você vai ter 5 mechinhas de cabelo. Daí eu quero que você pegue essa tabelinha aqui, que você encontra ela na internet facinho. Se você escrever lá fundo de clareamento, você vai encontrar essa tabelinha. E eu já dei a dica aqui que é legal você imprimir isso para você ter aí no seu salão. Para você conseguir dar uma consultada nela de vez em quando você precisar. Do lado de cá, nós temos os tons naturais de todos os cabelos, tá? Tem ainda alguns cabelos em alguns países que são mais claros ainda que o 10, que chega no 11, às vezes até no 12, em algumas partes do mundo que o cabelo parece até albino, de tão branco que é. Mas são mais raros, o mais comum é a gente trabalhar do 1 ao 10. Nós temos, no Brasil a gente tem todos esses tons, e eu já vi também em algumas regiões algum cabelo tão claro que parece até que foi descolorido total, mas isso é bem difícil da gente ver, né? Então, vamos considerar do 1 ao 10 os cabelos naturais, tá? Os tons naturais que a gente tem normalmente. Cada tom desse, quando eu jogar o descolorante em cima desse tom, ele vai me revelar um fundo de clareamento. Quando eu jogo o descolorante ou uma coloração também que vai clarear. A diferença é que o descolorante eu vou conseguir clarear muito mais do que uma coloração. Então hoje vamos se ater aqui em descolorações. Então eu vou ter um cabelo preto, estou falando de cabelos naturais ou coloridos. O cabelo preto colorido também vai abrir para um vermelho. A diferença é que para eu clarear um cabelo preto colorido até um 10 é impossível. Tem alguns cabeleireiros que até conseguem, mas o cabelo fica muito danificado. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque isso dá muito trabalho, você gasta muito produto, você vai perder mais de um dia, não vai ficar bom, vai danificar muito o cabelo da cliente e você nem vai ganhar lucro, porque você vai ficar dias trabalhando, gastando um monte de produto. Então, vamos aos poucos sempre para preservar a saúde do cabelo da cliente, deixar a cliente mais satisfeita e nossa amiga, não nossa inimiga, querendo o nosso mal ou xingando a nossa mãe, tá? Então a gente tem um preto que a gente vai jogar, um descolorante em cima e eu vou ter um fundo de clareamento vermelho. Fundo de clareamento é a coloração que o cabelo revela quando a gente joga o descolorante nele, tá? Então, quando a gente joga o descolorante num tom natural, ele nos revela um fundo de clareamento, que é isso aqui, tá? Então, o preto vai para o vermelho. O castanho escuro também vai clarear primeiro para o vermelho. Depois ele continua clareando depois, tá? Mas primeiro ele vai mostrar, vai revelar o vermelho. O castanho médio também vai para o vermelho. O castanho claro já vem para um vermelho alaranjado. E depois vem os loiros, que é o que eu quero falar hoje aqui, do 6 ao 10. O 6, o loiro escuro, vai para o alaranjado. É o único loiro que não tem amarelo, ele já é laranja direto. Depois do 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, eles têm amarelo na composição. Então eu preciso muitas vezes do amarelo. O amarelo muitas vezes ele é meu aliado. Não é assim, eu não quero cabelo amarelo, o cara vai lá e clareia até aqui, ó, o mais claro possível, para depois, se ela quiser um cabelo cor de mel, ele ter que subir tudo de novo
para deixar o cabelo na altura de um 8, que é o amarelo. Então, muitas vezes eu preciso deixar o cabelo amarelo, às vezes até um amarelão. E aí eu vou apagar esse cabelo e vou ter um cabelo amendoado, um cabelo tom dos nuts, assim, tom de amêndoas, tom de nozes, todas essas sementes que tem essas cores meio amarronzadas, assim, que combina muito com a estação do inverno, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Se a cliente ela quer ser uma morena iluminada, eu não preciso e nem devo clarear o cabelo da cliente até aqui, ó, até demais, até um 10. Eu só preciso clarear até um 8, ou às vezes até um 7, se for bem discreto. E, quiçá, se não for um 6, porque a cliente às vezes tem o cabelo preto e ela quer só umas mechinhas chocolate bem discreta. Daí eu posso clarear só até um alaranjado e neutralizar esse alaranjado. Então eu preciso ter essa tabelinha aqui de fundo de clareamento para eu olhar o cabelo da cliente, deduzir mais ou menos que tom que ele ficou, para eu ver se foi alaranjado ou se foi alaranjado amarelo. Para daí sim eu neutralizar esses tons. Para isso eu vou precisar de uma estrela de Oswald. Nesse caso não adianta, é melhor eu ter essa estrela aqui. Porque essa estrela, você pode ter até só essa, tá? Mas essa aqui é um pouquinho mais completa, porque ela tem as cores primárias, secundárias e terciárias. Então eu consigo resolver esse problema melhor. Então vamos lá, vou falar para você de fundo de clareamento e de estrela de Oswald, tá? Porque a estrela de Oswald, ela é nossa aliada sempre. Não precisa ser uma tabela desse tamanho, você pode ter uma bem pequenininha, impressa. Eu prefiro impressa do que ter no celular, que dá para você pegar na mão e olhar assim melhor. Então você clareou um cabelo loiro escuro e ele ficou alaranjado. Daí eu vou vir aqui e eu olhei no cabelinho, que é o que eu quero que você faça aí no seu experimento. Você vai ter o cabelinho alaranjado e você vai neutralizar esse laranja aí nesse cabelinho do experimento. Então eu vou vir aqui na estrela de Oswald e vou procurar aonde que está o meu cabelo alaranjado, o meu cabelo laranja. Olha, o meu cabelo alaranjado, ele está aqui. O que neutraliza o cabelo laranja? É o 1, sempre ao contrário na estrela, tá? Então se eu tenho um cabelo alaranjado e eu quero neutralizar para eu ter uma morena iluminada bem discreta, eu vou precisar alguma coisa com 1. Como eu cheguei na altura de um 6, não adianta eu jogar um 8-1, porque ele não vai funcionar, porque eu preciso ter a mesma altura de tom. Algumas colorações eu gosto de usar um tom mais claro, porque tem algumas colorações que são muito escuras. Então se você tem um 6-4, que é um loiro escuro acobreado, que é a mesma coisa que o laranja, e você quer neutralizar esse 6-4, você precisa de um 6-1. Ou, se você tiver medo de escurecer, se a coloração que você usa, você acha que ela é muito escura, você pode usar um 7-1. Mas o 8-1 já não vai dar o efeito que você quer, porque ele está muito distante, ele é muito mais claro, e ele é mais diluído, ele tem muito menos pigmento para conseguir combater esse laranja. Porque o 8-1 já é mais claro e o 1 que tem no 8 também é pouco. Ele não tem força suficiente para chegar na altura desse tom. Então, depois eu vou falar para você pegar a segunda mechinha, que é um alaranjado amarelo. Que ele tá assim entre o laranja e entre o amarelo. Ele não é nem tão laranja e nem tão amarelo. Eu tenho ele aqui, ó. Essa tabela aqui, a cor dá para ver melhor que aqui, porque aqui ficou um pouquinho forte a impressão. Mas aqui dá para ver melhor. Então eu tenho aqui um amarelo laranja, ou seja, um laranja amarelado, tá? Que são aqueles tons assim, na altura de um 7, que seria um 7.34 ou um 7.43. Como que você vai saber? Você vai ter um cabelo alaranjado amarelo, é quando você tem mais pigmento laranja do que amarelo. Geralmente 2 ou 3 partes de laranja para uma de amarelo. Quando eu tenho uma coloração, assim, vamos botar aqui assim, eu vou botar aqui em cima, tá? A gente está falando do 7, né? Então vou botar aqui assim, 7.34 e eu posso ter o 7.43. Tudo que tiver aqui primeiro, depois da vírgula eu tenho mais, ou o dobro ou o triplo.
Então, se eu tenho mais 4 do que 3, na hora que eu for matizar um cabelo que é loiro médio acobreado dourado, ele tem mais cobre. Então eu vou vir mais para cá, ó, pro laranja do que pro cobre. Então se eu quero vir, eu tenho que ver sempre se ele tá assim mais pro amarelo ou mais pro laranja. Se ele tá mais pro laranja, eu vou matizar com azul. Se ele tá mais pro amarelo, eu vou matizar com azul violeta. Se ele estiver pro amarelo, que é aqui, daí sim eu vou matizar somente com violeta. Vou explicar o de cima também. Aqui eu tenho 7.34, que é o loiro médio dourado acobreado. Então eu tenho mais dourado do que cobre. Então eu preciso matizar mais o dourado do que o cobre. Então eu venho na estrela de Oswald. Eu preciso estar mais pro lado do amarelo do que pro lado do cobre. Então se eu estou mais pro lado do amarelo, é melhor eu usar o violeta. Se eu estiver mais pro lado do cobre, é melhor eu usar o azul, porque nem sempre eu vou ter esse azul violeta, tá? Só se você tiver que misturar. Se você tiver um amarelo laranja, assim, muito no meio dos dois, daí você mistura o azul e violeta em proporções iguais, tipo, no caso do 7.1 mais 7.2. Daí você vai ter proporções iguais e vai neutralizar esse amarelo laranja se ele estiver bem no meio do caminho. Caso contrário, não precisa. Você escolhe, tá mais pro laranja, usa o 1. Tá mais pro amarelo, usa o 2. Então, como é que fica aqui? No cabelo alaranjado, ó, eu vou usar sempre depois da vírgula, 1. No cabelo que está alaranjado amarelo, alaranjado amarelo, eu vou usar o azul violeta, mas se ele tiver mais pro amarelo ou mais pro laranja, eu vou usar o 2 ou o 1. Nesse caso, se esse cabelo está bem no meio, eu vou usar a junção dos dois, que é o 12. Mas se você achar que ele está mais pro dourado do que pro laranja, daí é o contrário. Vai ser o 21. Eu posso misturar primeiro o 2 para depois o 1, porque eu tenho mais amarelo do que laranja. Então eu preciso mais do 2 do que do 1. Daí, nesse caso, eu vou matizar com o 21. Tá? Para matizar o cabelo totalmente amarelo, eu preciso só do vírgula 2. Essa vírgula 2 é tudo que tem depois da vírgula da coloração. 6.2, 7.2. E isso que vai fazer essa diferença na hora da gente matizar ou neutralizar um amarelo. E daí para eu ter um amarelo mais frio, a não ser que a cliente queira um amarelo meio termo, sabe? Mais dourado e que não queira que esfrie demais, porque a gente gosta de esfriar os cabelos no Brasil, né? Mas nem toda cliente quer o cabelo tão frio. Se a cliente não quiser o cabelo tão frio, daí eu posso botar um 23. Porque daí eu vou ter um violeta, mas eu vou ter um pouquinho de dourado para não deixar esse cabelo tão frio. Ou eu posso usar aqui, nesse caso, um 31, se eu quiser mais dourado, ou um 13. Vocês já viram que tem colorações que tem assim 7,13, 8,13, porque eu quero um pouquinho de dourado, mas eu preciso um pouquinho do 1, para não ficar dourado demais, mas eu também não quero tirar o dourado totalmente. Daí, nesse caso, a gente usa o 13, o 31, mas no geral, no Brasil, a gente tem cabelos muito escuros, muito grossos, então a gente gosta, e tem muito sol, o cabelo acaba desbotando e ele revela um pouquinho o laranja, o vermelho, e para que isso não aconteça, a gente usa mais esses tons mais frios. Daí você tem um amarelo claro, é só vir aqui na estrela de Oswald, gente. Aqui tá tudo explicadinho. Olha, o amarelo claro é amarelo. Você vai usar o violeta. Mesmo para matizar um 10, lá para ficar um platinado, eu vou usar um violeta, eu não vou usar o 1. Se eu usar o 1, eu vou ter um cabelo acinzentado, vai ficar um cabelo muito cinza. E não é muito sofisticado. Tem gente que gosta. Cabelo cinza só fica bonito para quem é grisalho, daí fica lindo. Mas para moça, às vezes envelhece um pouco. Então a gente prefere os perolados, até platinado, mas acinzentado não. A não ser que sejam realmente cabelos brancos, daí eu adoro acinzentar, porque fica muito lindo e muito natural. Mas as mechas não. Só se for para fazer esse efeito grisalho mesmo, tá? Então eu tenho aqui um amarelo e eu quero um violeta, porque eu tenho um amarelo claro.
O amarelo claro ou o amarelo muito claro, nos dois eu vou trabalhar com violeta, sempre com o 2. Em algumas marcas, preste atenção que o violeta é de outra cor. Algumas marcas o número 2 é mate, que é o verde, e o violeta às vezes é 8. Então preste atenção aí na marca que você usa, leia, não veja só o número, tem que ver o número e ler para você entender isso aqui. Daí você pegue essa estrelinha e faça as modificações que forem preciso para você conseguir seguir ela à risca, tá bom? Então, normalmente é violeta. Então você vai lá no seu amarelo claro, amarelo muito claro, e você vai precisar neutralizar com o 2. E o que eu vou colocar antes da vírgula? Bom, se eu estou na altura de um 10, tem que ser um 10. Porque se eu colocar um 902, eu vou escurecer um pouquinho, a não ser que eu queira escurecer um pouquinho. Mas se eu quiser colocar um 82, já está errado. Então eu já clareei demais. Se eu não queria, se eu quisesse usar um 82, eu não precisaria chegar na altura de um 10, tá? Eu precisaria só chegar no amarelo, que é a altura de um 8. Então, se eu quiser um cabelo loiríssimo, eu vou precisar usar um 10, 2. Tem marcas que tem 10,02. E daí eu consigo esse cabelo bem perolado, bem lindo. Tem cabelos que tem 10, 21, porque o cabelo, a pessoa quer ele platinado, mas ela ainda quer ele um pouquinho acinzentado, daí é legal. Agora, se a pessoa quiser acinzentado de vez, aí você clareia só até um 9 e coloca um 9,11 de uma vez, que vai ficar bem cinza e vai ficar bem bonito. Daí nem precisa chegar num 10 também. Então, isso aqui, você precisa realmente imprimir e ter aí, fica essa dica, porque é muito legal trabalhar com essa estrelinha aqui, ó. Porque ela realmente, porque você segue ela. Tudo que está numa ponta da estrela, o que neutraliza é o que está na outra ponta. Tanto nesse sentido como nesse sentido, você vê que tem até uns riscos ali no meio, que é para você realmente saber tudo que está ao contrário é o que neutraliza, uma cor neutraliza a outra, tá? Então isso aqui é muito simples quando você tem ela na mão, porque às vezes você fica pensando assim, porque pra gente saber que o amarelo com o azul dá verde, a gente sabe. Que o amarelo com o vermelho dá laranja, a gente sabe, mas essas outras corzinhas que estão aqui no meio, às vezes são meio confusas e a gente se confunde. Então é legal você ter essa estrela aqui também, para você poder fazer essa consulta com mais clareza, fica mais fácil de você trabalhar aí no seu dia a dia e deixar a sua cliente feliz, porque cliente feliz indica você para as amigas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e que tenha acrescentado alguma coisa no seu trabalho, que você tenha aprendido algo novo. E se você aprendeu, eu gostaria muito de saber o que foi. Então é muito importante que você se inscreva aí no meu canal e me conte o que você mais gostou dessa aula. Me segue também no Instagram, @LauroSoares, e segue aí o meu canal que tem vários vídeos, também mais vídeos falando de fundo de clareamento, de estrela de Oswald e algumas dicas muito legais.